Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá a todas e todos. É com grande satisfação que queremos cumprimentar os participantes deste evento e agradecer pela atenção. Eu sou Roselânia Borges, sou professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná e no Brasil. Ao meu lado está minha colega Rosana Bonadio, também professora do mesmo departamento, e ela falará posteriormente. Ela também é docente da mesma universidade. O tema da nossa fala é a formação continuada de professores e as contribuições da psicologia. E por que nós escolhemos este tema? Escolhemos este tema por ele estar sempre presente em nossos estudos e também em nossas práticas enquanto docentes do curso de psicologia na área escolar. E sobre o tema da formação continuada de professores, nós a entendemos como uma necessidade cada vez mais presente no cenário educacional brasileiro, em todos os níveis e modalidades de ensino. Entendemos ainda que ela decorre de demandas que se apresentam enquanto desafios cada vez mais crescentes na sociedade atual. Nós sabemos que para pensarmos sobre essa questão, precisamos compreender a escola como parte de um contexto econômico, cultural, social e histórico, que influencia o contexto social e, ao mesmo tempo, por ele é influenciada. E pelo peso que o processo educativo exerce sobre as questões históricas e sociais, buscamos conceber a escola como um espaço de transmissão e apropriação de conhecimentos científicos. Isto porque nós sabemos que é por meio da apropriação da cultura que as funções psicológicas superiores são desenvolvidas. E nesse processo, qual o papel do professor? Consideramos que o professor é a figura primordial no processo ensino-aprendizagem, especialmente quando nós queremos construir uma escola que seja de qualidade, uma escola pública que seja de qualidade, né? E essa qualidade não se limita ao espaço físico ou mesmo a outras condições estruturais, mas ela pressupõe um investimento bastante robusto na formação do professor, seja ela inicial ou continuada, de modo a instrumentalizar esse professor para o enfrentamento de questões que atravessam a sua prática pedagógica cotidiana. O professor é posto nesta condição de viabilizar a apreensão dos conhecimentos científicos por parte dos alunos, como dissemos, né? Realizando a mediação entre o aluno e o conhecimento que se desenvolveu socialmente. Atualmente entendemos, né, que há um grande reconhecimento da importância do papel do professor no processo de apropriação cultural. Porém, também compreendemos que a partir da década de 1990, no Brasil, passaram a acontecer muitas reformas educacionais promovidas pelo processo de globalização. Estas reformas provocaram grandes transformações na educação brasileira, sendo incorporados no contexto educacional os conceitos de produtividade, de eficácia, de eficiência, mesmo sob baixos investimentos estruturais e também humanos. Com isso, pouco a pouco, foi havendo uma reestruturação do trabalho docente, passando a exigir dos professores tarefas e metas que muitas vezes vão para além do que a formação lhe permite, né? E isso deflagrou um grande processo de desvalorização da carreira docente, sendo essa cada vez mais marcada pela precarização do trabalho, pela baixa remuneração e pelo não investimento na formação inicial e continuada. Associado a isso,
nas últimas décadas, ou nas primeiras décadas do século XX, com o progressivo aumento das demandas e dos desafios do contexto educacional brasileiro, a área da psicologia intensificou seu espaço de atuação no contexto escolar, buscando contribuir para o processo de formação de professores, passando a enfatizar estudos sobre a inclusão escolar, aprendizagem e desenvolvimento, entre outros temas, além de criar espaços que favoreçam a saúde mental de alunos e professores, circunscrevendo a educação escolar a ser a promotora do desenvolvimento psíquico. Nesse sentido, a psicologia escolar, como uma área de atuação e de estudos do psicólogo, tem no contexto educacional brasileiro um dos seus espaços de atuação. E dessa maneira, a psicologia pode e deve usar esses espaços de formação e atuação, tratando de temas como fracasso escolar, queixas escolares, periodização do desenvolvimento humano, indisciplina, violência, entre outros, contribuindo para o processo de humanização na escola. Agora vou passar a palavra para a minha colega, a professora Rosana, para dar continuidade à temática. Partindo do que a professora Roselânia já destacou, para evitarmos, então, ou superar o processo de aligeramento do trabalho docente, o mesmo precisa ainda se instrumentalizar para lidar com essa prática cotidiana, ou seja, com situações cada vez mais conflituosas, como a indisciplina, a inclusão, o bullying, entre outros temas destacados anteriormente. Nesse sentido, essa necessidade exige, então, uma formação que seja uma formação crítica. E nós não estamos nos referindo dessa forma às formações engessadas, que visam atender aos interesses políticos voltados à minimização de custos e investimentos. Mas estamos falando, né, e nos mencionando sobre uma formação que requer a instrumentalização desse professor, né, para que esse professor possa se apropriar dos conhecimentos científicos, que possam se humanizar, e ao humanizar-se, se torne capaz também de humanizar os seus alunos. Essa formação, ela vai levar o professor, então, ao desenvolvimento de uma prática pedagógica crítica, né, que vise o enfrentamento de dificuldades que se apresentam no contexto escolar. Partindo dessa premissa, este trabalho que estamos apresentando hoje tem por objetivo publicizar, então, os resultados de um curso de formação continuada de professores, né? Uma formação que atende essa perspectiva em que acreditamos, uma perspectiva de desenvolvimento, uma perspectiva de humanização. Esse curso, ele foi, então, realizado por docentes do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, e foram trabalhados temas como psicologia escolar, avaliação psicoeducacional, autismo, TDAH, adoecimento do professor e inclusão escolar. Participaram dessa formação 135 inscritos, sendo eles professores, pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos e demais profissionais vinculados à Secretaria de Educação de 43 municípios do estado do Paraná. O evento ele foi organizado pelo Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural da Universidade e se caracterizou por uma ação extensionista. Todas as temáticas que foram levantadas, elas se deram a partir das demandas e necessidades dos municípios participantes, desses 43 municípios. Muitos deles, eles estão localizados distantes de instituições de ensino superior, o que se configura para esses profissionais um obstáculo para a formação continuada. Desta forma, a necessidade de aprofundamento teórico, de trocas de experiência e espaços para discussão motivou que esses profissionais da educação solicitassem ao Departamento de Psicologia da UEM um curso de extensão, mas um curso de extensão que pudesse contemplar a realidade vivenciada na escola, bem como as dificuldades e os desafios cotidianos. Nesse sentido,
Os temas foram organizados da seguinte forma: autismo, desmistificando a questão; educação infantil, a importância do desenvolvimento infantil como condição para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores; falando sobre a psicologia escolar, adoecimento do professor, uma necessária reflexão; TDAH, desenvolvimento e possibilidades a partir da psicologia histórico-cultural; e avaliação psicoeducacional, discussões, reflexões para além das técnicas. Os municípios inscritos, eles receberam um cronograma com antecedência e puderam se organizar quanto ao deslocamento e alimentação desses profissionais. O curso aconteceu, então, mensalmente, durante 4 meses, sendo cada encontro com 8 horas de duração, visto que essa dinâmica de organização otimizou a participação dos municípios, né, de profissionais de municípios que se localizavam distantes da universidade. Para a troca de materiais, então, foi organizado um grupo de WhatsApp, destinado ao envio de artigos científicos, livros, capítulos de livros, que foram discutidos e que subsidiaram as falas dos ministrantes e as discussões ao longo dos encontros. O que nós percebemos? Que essa presencialidade desse curso de extensão, esse curso de formação, proporcionou encontros, trocas de experiências, esclarecimento de dúvidas e um pensar na prática cotidiana dos professores. Além dos professores, envolvemos também discussões entre os pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos e gestores escolares que, junto a esses professores, enfrentam os desafios do cotidiano escolar. As discussões, elas foram norteadas a partir da psicologia histórico-cultural. Nesse sentido, o curso ele não se limitou a uma apresentação teórica, ele foi além, ele proporcionou aos participantes o diálogo, a troca, a aproximação entre a realidade de cada município e as produções e pesquisas realizadas na universidade. Destacamos ainda que este curso gerou dúvidas e, ao mesmo tempo, construiu possibilidades distintas de atuações, de práticas, que pudessem movimentar o desenvolvimento do psiquismo e não limitá-lo. Nesse sentido, as discussões realizadas proporcionaram valiosas reflexões e trocas de experiências entre os participantes. Fortalecer a formação e o estabelecimento de vínculos entre a universidade, como uma instituição formadora, e a comunidade externa, como beneficiária de oportunidades de aprimoramento teórico-metodológico, né, subsidiando o enfrentamento dos desafios cotidianos. Afinal desse processo formativo, entendemos que oportunidades como essas são potencializadoras de práticas, capazes de arregimentar esforços para fortalecer o espaço escolar, como locus principal de aprendizagem, desenvolvimento e acolhimento das diversidades. Agradecemos a atenção de todos e todas e nos colocamos à disposição para perguntas. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.